WhatsApp família, mais um vídeo no canal. Desde já agradecendo a vocês, todas e todos, por estarem fazendo as inscrições no nosso canal, ativando o sininho de notificações, compartilhando nossos vídeos. A galera nova aí que tem se inscrito no canal, muito obrigado. Aos novos e novas inscritas e inscritos, sejam todas e todos muito bem-vindas e bem-vindos. Este é o Africano Centro, canal para nós discutirmos história da antiguidade, da contemporaneidade, da Idade Média, as contribuições que as sociedades africanas legaram para a humanidade ao longo dos tempos e as relações étnico-raciais, enfim, tudo que permeia a história das sociedades africanas, né? Ao longo de toda a sua trajetória neste planeta que nós chamamos Terra. Nesse sentido, hoje a gente está aqui para trocar uma ideia sobre um assunto que é fundamental e que nós lidamos com ele todos os dias, mas que precisa ser analisado exatamente quando ele surge, que é o racismo. A gente já falou aqui várias vezes sobre onde surge o racismo, dando uma rápida palhinha, né? Mas hoje, esse vídeo de hoje, ele é especificamente para falar do surgimento do racismo, seu percurso durante a antiguidade até chegar à nossa contemporaneidade. Primeira coisa que a gente precisa saber, quando Cheikh Anta Diop produz um estudo bem científico a respeito do processo de translado, né, de mudança, de diáspora que as sociedades africanas na antiguidade remota fazem para outras partes do planeta, Diop ele vai analisar exatamente um dos lugares no mundo para onde as populações africanas migraram, bem pigmentadas, ao nível dos Homo sapiens sapiens, né, migram para onde é hoje a Rússia, onde é hoje a Sibéria, onde é hoje a Ucrânia, aquela região ali que Cheikh Anta Diop vai denominar berço setentrional. Quando essas populações pigmentadas, pretas, narizes amplas, né, lábios grossos, cabelos crespos, alguns com cabelos ainda lisos, porque lembrando que o cabelo liso não é exclusividade das populações brancas. O cabelo liso sempre foi verificado na humanidade preta, seja no continente africano, seja na diáspora, a Índia está aí que não deixa ninguém mentir, as populações que nós chamamos de nativos, né, das Américas, estão aqui que não deixam ninguém mentir, por exemplo. Então, essas populações, uma vez inseridas nesse espaço setentrional, no berço do norte, elas foram surpreendidas por uma mudança climática que alterou profundamente, né, a temperatura no berço do norte, onde essas populações ficaram encerradas ali durante 40 mil anos. 40 mil anos. Se modificando fenotipicamente, mudando as narinas, a cor da pele foi se modificando. Porque para você fazer a síntese da vitamina D, conforme explica Cheikh Anta Diop, você precisa que os raios UVs, que são os raios solares, né, incidam sobre a nossa pele, porque são os UVs que têm a capacidade de fazer interagir com a vitamina D que nós temos sobre a nossa pele, né, e aí fazer surgir essa cor maravilhosa preta que nós temos sobre a nossa pele. No entanto, nesse berço setentrional, não havia contato que essas populações negras tiveram com o Sol. Essas populações negras ficaram 40 mil anos sem contato com o Sol. Na verdade, essas populações que migraram para lá ficaram 40 mil anos sem contato com o Sol, porque houve a última era glacial. A última era glacial. E durante 40 mil anos, esse espaço da Ásia do Norte, né, ficou absolutamente, totalmente dominado por um clima absolutamente hostil do ponto de vista do frio, onde você registrava temperaturas de 100 abaixo de zero, 70, 80, 90 abaixo de zero, constantemente. Não foi só um período, não, foi constantemente. Não havia diferenças, né, de períodos como a gente, né, conhece, né, estações do ano, primavera, verão, inverno, não havia isso. Era inverno durante 40 mil anos, inverno profundamente rigoroso. Cheikh Anta Diop se pergunta como é que essas populações sobreviveram nesses espaços que é onde as condições de defesa eram tão pobres, tão parcas, mas essas populações sobreviveram. O que acontece é que essas populações negras começaram a morrer exatamente por conta da ausência
do contato do sol que fazia a síntese da vitamina D. E, para sobreviver nessas latitudes, é necessário que haja um processo de despigmentação, como abordou também o grande Glover, né, um pesquisador chamado Glover, cuja lei de Glover, Sheikh Anta Diop utiliza na sua tese, mostrando que os animais de sangue quente habitando a latitude sul secretam uma pigmentação sobre a sua pele, e isso pode ser aplicado também nos seres humanos, da mesma forma que os animais que vivem sob a latitude norte não desenvolvem pigmentação sobre a sua pele, e isso também pode ser analisado no estudo de seres humanos. Foi exatamente essa análise que Sheikh Anta Diop fez, e foi essa análise que Sheikh Anta Diop trouxe para nós, né, dentro da obra A Unidade Cultural da África Negra. O que acontece é que essa vivência de 40 mil anos nesse espaço setentrional, ela fez com que essas populações, paulatinamente, que estavam embranquecendo, não só vivessem em cavernas, aí que surge o homem das cavernas, as populações de cavernas, mas também desenvolvesse a xenofobia, porque a comida era muito pouca, a comida era pouquíssima, então a caça era única e exclusivamente o modo de vida dessas populações, a caça de animais. E a carne servia, então a carne era muitas vezes enterrada em poços que são encontrados ainda hoje nessas cavernas que existem nesses espaços que nós estamos nos referindo, onde também vai se desenvolver a visão da propriedade privada do solo, exatamente por conta disso, porque essas populações vão viver enclausuradas em cavernas, né? Onde uma caverna não dialoga com a outra, você tem grupos, você tinha grupos, você não tinha comunidade, você tinha grupos, onde uma caverna não dialogava com a outra, era em absoluto, né? E onde qualquer pessoa, qualquer grupo que estivesse se aproximando de alguma dessas cavernas, era visto, era tratado de uma maneira hostil, porque era entendido como um invasor que vinha roubar aquilo que mantinha aquelas populações vivas, a comida e a caverna. Daí nasce a xenofobia, que foi registrada até primeiro entre essas populações que o Sheikh Anta Diop chamava de leucodérmicas, brancas. Ali nasce a xenofobia, né? Então, a xenofobia que nós hoje observamos se manifestar na Europa, né? Fundamentalmente em alguns países da Ásia também, mas nasce ali. Quando essas populações saem totalmente embranquecidas, totalmente rompidas com qualquer laço cultural que poderiam ter com seus ancestrais negros, africanos que migraram para lá durante 40 mil anos, essas populações brancas desconhecem qualquer existência de alguma população negra em alguma parte do planeta, porque para elas o mundo se resumia àquele espaço ao qual eles estavam confinados, e agora que elas estavam saindo, porque terminaria a era glacial, essas populações começam a migrar para o sul da Ásia, seguindo os animais em busca de climas mais temperados, fundamentalmente, né? E aí, quando essas populações, ainda nômades, saem desse espaço, ainda nômades, vão seguindo os animais em direção a regiões, como eu falei, temperadas, onde você tem um clima mais ameno, onde você pode plantar, colher, pescar. O que acontece é que esse espaço que essas populações encontram já está ocupado por populações negras, particularmente onde é hoje o Oriente Médio, onde hoje tem ali Iraque, Irã, né? Que eram populações negras que estavam ali? Os sumérios, os caldeus, os elamitas, por exemplo, populações negras, inclusive o grande Runoko Rashid, na sua obra A Origem Cuxita de Sumer e Elam, diz que os sumérios se identificavam como cabeças pretas para se diferenciar de outros povos da região. Que outros povos eram esses? Esses outros povos que estavam chegando, que eram brancos, né? Que depois serão conhecidos como persas, assírios, etc., né? Então, essas populações, quando chegam, invadem aquele espaço setentrional ali, aquele espaço ali que Diop chama de zona de confluência, ataques, há guerras, há conflitos por conta de recursos naturais que são abundantes ali. Não por acaso, aquela região ali, você tem dois grandes rios, o Tigre e o Eufrates. Não por acaso, aquela região ali é chamada de Mesopotâmia. Meio, potamos, rio. Terra entre rios. Que rios? Tigre e Eufrates. Foi exatamente esses recursos naturais em abundância que deu a possibilidade material do surgimento, do erguimento dessas três civilizações antiquíssimas que eram negras, que habitavam aquela região ali. E essas populações foram atacadas, né? As populações negras eram xenofílicas, eram civilizações agrícolas, civilizações fortemente religiosas, né? Matrilineares, matricentradas. Essas populações invasoras brancas estão chegando, são populações xenofóbicas, são populações patriarcais,
patricentradas, são populações agressivas porque ficaram marcadas durante milhares de anos com os vínculos com a caça. Só que esse processo de imigração, essas populações leucodérmicas, brancas, guerreiras, proto-arianas, ela não para por aí. Esse processo continua até chegar onde é hoje a Índia. E a Índia hoje tem esse nome por conta do Vale do Rio Indo. O Vale do Rio Indo viu, na antiguidade, o surgimento de 3 grandes civilizações negras: Harappa, Mohenjo-Daro e Chanrudaro. Aliás, a cidade de Harappa hoje encontra-se num país chamado Paquistão, porque em 1948 o Paquistão se separou da Índia, né? O processo de independência da Índia, né? A gente não vai falar aqui agora. E acabou que a cidade de Harappa, conhecidíssima desde a antiguidade, se situasse hoje no país Paquistão, chamado Paquistão, mas na antiguidade era tudo ali que fazia parte do Vale do Rio Indo, conforme dá conta. Por exemplo, este documentário aqui, A História da Índia, produzido pela BBC de Londres, é apresentado por um historiador chamado Michael Wood, onde esse documentário mostra, né, com base, né, nesses 2 DVDs aqui, cada um é composto por 3 horas de duração, né, toda a história da Índia, esse processo da invasão dessas populações brancas naquele território, populações que se identificavam como árias, gente da pele nobre, e os civilizados, e que identificavam as populações negras que estavam ali em Harappa, Mohenjo-Daro e Chanrudaro, como Dashiu, gente da pele maldita, gente do nariz chato, e que Indra, o deus desses arianos, mandou eliminar a gente da pele maldita da face da Terra. Nesse sentido, quem é que nos traz essa informação? Carlos Moore, nesta obra, Racismo e Sociedade. Profundamente pesquisada essa obra, Carlos Moore passou muito tempo pesquisando essa obra aqui, o que prova que o racismo, né, e que foi prefaciado pelo grande Kabengele Munanga, o que prova que o racismo ele é muito mais antigo do que se pensa, do que se entende. O racismo não é fundado pelo capitalismo, como explicou Karl Heinrich Marx. O racismo ele surge 1500 anos, pelo menos, antes da Era Comum. O racismo ele é pautado exclusivamente no fenótipo, porque foi o fenótipo das populações negras que estavam presentes, estacionadas na Índia, que fez, e também o fato do seu território ser um território riquíssimo em recursos naturais, fez com que essas populações leucodérmicas chamadas arianas combatessem fortemente, né, violentamente, durante mais de 800 anos, as populações negras que eram xenofílicas, fortemente religiosas, matrilineares, matricentradas, organizadas em castas, fundamentalmente antes da chegada dessas populações brancas, mas lembrando que Cheikh Anta Diop explica que as castas não têm rigorosamente nada a ver com a raça. As castas são corporações socioprofissionais hereditárias, né, a fim de harmonizar a sociedade no que diz respeito à distribuição dos recursos produzidos por esta sociedade. Então, era uma sociedade, do ponto de vista social, equânime, né, profundamente igual, fortemente igualitária, embora as castas tenham essa divisão onde você tem a casta dos nobres, a casta dos sacerdotes e as castas dos trabalhadores, que são os ourives, os pescadores, os agricultores, os pecuaristas, né, os ferreiros, os médicos, os sapateiros, que o Cheikh Anta Diop chama de showmakers, né, sapateiro na sua obra. O que acontece é que essa divisão da sociedade da Índia, do Vale do Rio Indo, em castas, de forma nenhuma era entendida como uma opressão de cima para baixo, até porque essa sociedade vivia num estado centralizado, um estado que fazia o processo de distribuição da riqueza produzida naquela sociedade, que tinha os recursos naturais à sua disposição. E essas sociedades são sociedades contemporâneas do Antigo Egito, não por acaso faziam comércio com, por exemplo, Kush, né, que é contemporâneo também do Antigo Egito, através do Oceano Índico. Dito isso, esse processo de racialização das castas que nós encontramos hoje na sociedade indiana, da qual dá conta esta obra aqui do Carlos Moore, conforme dá conta também este documentário aqui chamado A História da Índia, ele foi posterior a esta invasão, onde os Dalits, os Dravídeos, ficavam na casta e ficam na casta mais baixa, seguindo o padrão fenotípico. Quanto mais clara for a cor da sua pele, mais recursos você terá acesso. E isso
está também, é encontrado, fortemente encontrado, numa obra chamada Rig Veda, que era a Bíblia dos hindus, que não é uma religião originária do Vale do Rio Indo, fundamentalmente foi trazida por esses invasores arianos, e se vocês olharem o número de entidade no panteão hindu, vocês não vão encontrar uma entidade sequer que seja negra. Você vai encontrar entidade de várias colorações, de várias cores, mas nenhuma delas é negra. Porque o racismo se estabelece assim, a partir do fenótipo. O que acontece é que é exatamente a partir do fenótipo que se determinou quais sociedades, quais grupos sociais teriam acesso aos recursos gerados pela sociedade e quais aqueles que não teriam. Exatamente a partir deste momento, na antiguidade, que se funda esse fenômeno que nós estamos lidando hoje, que é o racismo, que é plástico, que se metamorfoseia e que desde a antiguidade ele vem se espalhando pelo mundo, conforme explica Carlos Moore, né, nesta obra aqui. Inclusive, né, na Idade Média, período histórico que nós conhecemos como Idade Média, este fenômeno é facilmente encontrado no continente africano, quando árabes, que são fruto de uma fusão entre as populações leucodérmicas e as populações negras que estavam estacionadas onde é hoje o Oriente Médio, né, assim como os hebreus, esses árabes invadem por volta de 639 da Era Comum, o que é hoje o Egito, né, que antes era conhecido como Kemet, mas nesse momento histórico já era conhecido como Egito, e escraviza populações negras que se recusam a se submeter ao islamismo, e isso está perfeitamente documentado em muitas obras de referência, inclusive num documentário que é facilmente encontrado aí no YouTube. Então, o racismo, ele é muito, muito antes da modernidade capitalista, né, esse fenômeno. E lembrando que é o racismo que funda a escravidão negra, e não o contrário, como muitas pessoas entendem. É o racismo que funda a escravidão. O racismo ele é fundado a partir da xenofobia. A xenofobia que é um traço cultural exclusivamente das populações do berço setentrional, conforme explica Cheikh Diop. Até porque, se você olhar, observar a constituição das populações africanas, mesmo no Kemet, posteriormente à sua fundação, seu surgimento, que foi exclusivamente feita por pessoas negras, o Kemet, o Antigo Egito, assim como o Kush, foi construído por pessoas exclusivamente negras. Porém, em determinado momento da história, dada a sua grande evolução, dado seu forte poderio econômico, sua organização política, sua organização social, o Kemet se transforma também num imã onde atraem as pessoas. Os carentes vinham, e muitos desses carentes eram pessoas brancas, inclusive chineses, como aborda Anna Dove na sua obra Mulherismo Africana, uma teoria afrocêntrica, fala que havia chineses ali no antigo Kemet, né? O que mostra que nunca houve um traço xenofóbico nas sociedades africanas da antiguidade e da contemporaneidade. O traço xenofóbico é exclusivamente de populações leucodérmicas. O racismo ele só pode ser praticado por populações brancas. O racismo é exclusivamente uma estrutura construída por populações leucodérmicas, por elas construído, por elas mantido, desde a antiguidade, passando pela Idade Média, chegando até a modernidade capitalista, construída e mantida por essas populações brancas, que controlam o Estado hoje, os Estados nacionais hoje. Mesmo em Cuba, que é um país socialista, o Estado de Cuba é socialista, ainda assim você encontra estruturas racistas, e o próprio Fidel Castro diz isso na obra dele, que eu tenho aqui na minha casa, né? Fidel Castro, biografia Duas Vozes, ele escrito junto com Inácio Ramonet, o que prova que o racismo ele não é uma exclusividade do capitalismo, né? O racismo ele é fruto de uma visão xenofóbica produzida por populações brancas, e quem controla hoje essa estrutura são populações brancas, e nós negros é que temos lutado fortemente contra essa estrutura há mais de 3.500 anos, no mínimo, diga-se de passagem. Então, o racismo que existe no Brasil, que existe na Suécia, na Dinamarca, aí são racismos diferentes. A gente vai fazer um outro vídeo para explicar a diferença do racismo anglo-saxão, que é o racismo verificado na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Austrália, na África do Sul, por exemplo, com o racismo ibérico, que é o racismo verificado aqui no Brasil, na América, né, espanhola também. Isso é assunto para um outro vídeo. Ok, família? Estamos juntos sempre. Venha fazer meu curso de História Geral da África. Ele é comigo, ele é online, não é aula gravada.
me procurem lá no meu Instagram, @jorge.pan_africano. Estamos juntos sempre. Hotep, Africano Centro.